Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente vai estar falando sobre protocolo HTTP, um tema extremamente importante. Então você que é desenvolvedor, quer saber tudo sobre isso de uma forma simples, clara e objetiva, fica até o final do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo você vai sair com uma visão totalmente diferente, né? E vai pensar totalmente diferente dentro do seu desenvolvimento. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre isso é que o protocolo HTTP é um protocolo que trabalha em camada 7 do modelo OSI. O que é modelo OSI? O modelo OSI é uma forma de representar a intercomunicação de computadores e diz que uma aplicação funciona em cima de 7 camadas, né? Sendo a camada física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. O protocolo HTTP, então, ela trabalha num altíssimo nível, né? No último nível, que é a camada 7, né? O que significa HTTP? HTTP é a abreviação de Hypertext Transport Protocol. Basicamente é um protocolo de transferência de hipertexto, né? É um set de bytes que trafegam junto com o protocolo UDP em camada 4 e levam esse padrão, né? E levam esse padrão, né, na internet toda praticamente ali. Então, os websites que a gente vê hoje, a gente a gente só consegue visualizar por causa desses protocolos e por causa desse padrão. Bom, eu tenho aqui dois elementos, dois componentes que a gente vai estar utilizando para falar sobre esse protocolo. O primeiro deles é o Firefox, que é um navegador comum, né, que é um client que faz requisições para um servidor, né? E o outro vai ser o Burp. Burp é um proxy muito utilizado por hackers, por pesquisadores de segurança, por pentester, justamente porque a gente consegue ver o protocolo HTTP através de um proxy. A gente consegue capturar essas requisições de um browser através de um proxy e ver essa requisição em RAW, em texto plano. Então a gente consegue ver o padrãozinho, o set de bytes ali exatamente que é enviado pelo protocolo TCP ao servidor. Então por isso que a gente vai estar utilizando esses componentes. Eu já tenho o Firefox aberto aqui, eu vou estar abrindo meu burp. Já temos o nosso burp aberto aqui, então o que nós vamos fazer? Aqui na proxy, a gente vai vir aqui em Proxy Settings e a gente vai editar a interface, né, que o nosso proxy está ouvindo. A gente vai setar o nosso endereço de IP. A gente vai dar um OK, fechamos essa janela e a gente vai dar um Intercepts Off. Aqui no nosso Firefox, a gente vai ir nas configurações. Aqui nas configurações, a gente vai vir em proxy e aqui dentro nós vamos setar o nosso endereço do nosso burp que a gente colocou rodando na porta 555. Então aqui eu já tenho meu endereço configurado, né? A gente marca essa opção de HTTPS também, a gente dá um OK. E qualquer request, qualquer URL que a gente acessar no Firefox, a gente vai ser redirecionado pro burp. Note que aqui já tem até algumas requisições feitas do próprio Firefox, né? Como a gente não quer filtrar isso aqui, a gente vai vir em Action, Don't Intercept Requests to this host. A gente vai habilitar e ativar de novo, e essas requests, né, não vão mais ser filtradas, né, não vão ser capturadas. Bom, uma outra coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai estar acessando um site qualquer, um ambiente qualquer. Nesse caso aqui eu vou utilizar um servidor local. A gente vai estar subindo o nosso ambiente BioApp, que é o nosso ambiente que a gente utiliza para teste de segurança. Quem acompanha aqui no canal sabe bem, mas é basicamente uma aplicação web, ali, um site web que tem alguns ambientes, né, que a gente treine segurança. Então eu vou estar startando meu Docker aqui e vou estar subindo esse ambiente. Bom, já estou com o meu Docker Engine rodando aqui, então a gente vai fazer o quê? A gente vai rodar a nossa imagem, né, do BioApp para a gente estar subindo essa aplicação. Como é que a gente faz isso? Docker run -p, a porta, né, 80, uma aplicação que vai trabalhar em cima da porta 80, né, e aqui o nome da nossa imagem, né, no caso é Ryzen BioApp. A gente vai rodar esse cara aqui, vamos deixar rodando, ele vai estar iniciando aqui. Vamos aguardar iniciar, tem que subir o banco. Bom, a princípio já subiu. Se a gente acessar aqui, já subiu. O que a gente vai fazer? A gente vai acessar aqui endereço de IP. Nosso proxy está ativo, então a gente não quer acessar isso aqui. E a gente vai acessar install.php, né, que é só para instalar o nosso ambiente. Vou fazer a instalação aqui rapidinho.
instalou. Pronto, se a gente acessar aqui, observe que ele vai acessar uma página de login normal. É justamente para simular uma aplicação web normal. Bom, pessoal, o que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui, vamos habilitar um Intercepts Off, vamos colocar Intercepts On, e a gente vai fazer qualquer requisição dentro do nosso browser. Por exemplo, a gente vai tentar acessar essa página aqui. Observem o quê? Observe que a gente tem uma request aqui dentro do nosso proxy. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode mandar até uma dica, né? A gente pode mandar esse cara aqui para o repeater, né? Sendo que o repeater, e aqui a gente pode executar quantas vezes forem necessárias, né? Mas observe o seguinte, aqui é muito bom para a gente ver o que está acontecendo. O protocolo HTTP, ele é um padrão, basicamente. É literalmente isso, é um padrão de comunicação de hipertexto, né? Onde você manda uma série de bytes e os servidores eles conseguem interpretar esse padrão. O que são esses servidores? Apache, Nginx, servidores de aplicação mesmo, né? E inúmeras outros serviços, né, que trabalham com esse protocolo. Então, o primeiro ponto que a gente já precisa saber aqui é um padrão. Bom, aqui a gente tem exatamente o padrão do HTTP. O que eu estou falando com isso? Observem que a gente tem aqui alguns componentes que são extremamente importantes. A gente tem um componente aqui que é o verbo da requisição HTTP. A gente tem aqui a URI, né, o path, né, na verdade, que vai ser acessado, é o arquivo, né, que a gente está da referência do nosso serviço, né? A gente tem a versão do protocolo aqui, e aqui dentro a gente tem os headers, e separado por 1 byte exatamente a gente tem aqui o corpo da requisição. E é basicamente isso, O protocolo HTTP é basicamente isso. É esse padrãozinho de texto que você está mandando de um cliente, e esse cliente pode ser um browser, pode ser um Insomnia, por exemplo, que é uma ferramenta de você fazer requisições HTTP também, pode ser um Postman, pode ser um celular, pode ser uma aplicação web, pode ser inúmeras coisas, né? E é basicamente isso. Alguns pontos que são importantes aqui. Precisa ser esse padrão aqui. Você precisa mandar esse set de bytes aqui. Isso aqui é o que está sendo mandado no protocolo TCP, que é o protocolo de transporte para o servidor. Então, se a gente esmiuçar, se a gente abrir um Wireshark, por exemplo, e interceptar algumas requests, alguns pacotes TCP, por exemplo, a gente vai ver que é exatamente isso aqui que está sendo mandado junto com a estrutura do pacote. Alguns componentes que são muito importantes. O primeiro deles, o verbo da requisição. Observe que aqui a gente tem um descritivo, a gente tem um espaço nesse primeiro aqui. Esse cara aqui, ele tem um padrão também, mas você não precisa. Inclusive, existem testes de segurança que são feitos explorando isso aqui, que as pessoas vão lá e injetam caracteres maliciosos aqui. Em prol de tentar quebrar com o servidor, em prol de tentar executar operações. Mas a gente tem aqui o verbo. O verbo geralmente é get, post, pat, put, delete, options, trace, tem todos esses verbos que são conhecidos pelo protocolo, que são padrão pelas aplicações em que elas conseguem entender. O GET, dando um breve resumo, o GET serve para busca de registros, o POST serve para cadastro, para envio de dados, o PUT serve para envio de dados também, geralmente para fazer alguma alteração, o PAT serve para alteração parcial, o delete serve para você fazer remoção de registros, né? Aí a gente está falando também um pouco sobre o padrão REST, que o padrão REST, na verdade, Web Services REST, ele explora muitos desses elementos aqui do protocolo HTTP, então ele tenta explorar o máximo desses componentes que eu estou falando aqui para vocês, né? E a gente tem o Options também. O Options ele retorna uma série de informações do nosso servidor. E aqui a gente tem o nosso RI, né? A gente tem aqui também junto as query strings, que são os nossos parâmetros, né? Que a gente passa, né? E aqui a versão do protocolo. A gente tem duas versões. A gente tem uma série de versões, né? Mas as mais utilizadas são a 1.1 e a 2.0. Lembrando, pessoal, tem que ser exatamente esse padrão. Observe que aqui a gente tem HTTP barra e a versão. Tem que ser exatamente esse set de caracteres aqui, de bytes, inclusive, né? Aqui embaixo a gente tem os hosts, né? A gente tem os cabeçalhos, na verdade, né? E dentro dos cabeçalhos também existe um padrão para a gente seguir, que é o cabeçalho dos pontos e o valor, né?
E aqui ainda a gente tem o nosso corpo da requisição. Nosso corpo da requisição é sempre separado por um byte aqui, por uma linha aqui. E aqui dentro a gente tem nossa request. Vou estar fazendo uma request de um tipo diferente aqui, é, só para vocês verem o que eu estou falando. Vou fazer login aqui dessa aplicação. Eu vou fazer um login aqui. Observe o que ele vai fazer. Aqui ele fez uma requisição post para a página de login. E daí, dessa vez, desse tipo de request, a gente tem um componente a mais aqui, que é o body, que é o corpo da requisição. Aqui a gente está mandando em URL encode, né, em forma URL encode. O que é isso? É esse padrãozinho aqui, seguindo de chave valor e concatenado com e comercial. A gente tem inúmeros tipos de dados que a gente pode mandar aqui, geram application.json, por exemplo, .json, e aqui a gente manda um JSON, né? Aqui a gente manda um JSON no corpo da request, a gente tem XML, a gente tem, enfim, a gente tem form data, né, que é um outro tipo de formulário muito utilizado também. Então a gente tem esses tipos de componentes aqui que a gente pode explorar. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum tipo diferente aqui, só para mostrar para vocês como é que funciona. Vou fazer o login. Bom, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue deletar aqui, fazer a remoção de um registro, né? Fazer o storage é um tipo de, vamos ver, cadastro, a gente vai ver se forma URL encode também, submit, observe que ele fez aqui o cadastro, vamos ver se a gente consegue remover esse cara aqui, recept zone, submit, post, aqui ele está dando só uma opção de delete aqui, provavelmente se vai funcionar essa request. Exatamente. Mas a gente consegue ter esses padrões também aqui, né? Então, por exemplo, aqui a gente poderia ter uma aplicação desenvolvida para suportar o verbo delete. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês sobre o protocolo HTTP é isso. Então, só para resumir, a gente tem inúmeras camadas, 7 camadas que uma aplicação funciona, né, falando de intercomunicação de computadores. O protocolo HTTP trabalha na camada 7, que é a camada final, que é a camada do usuário, e basicamente ele é um set desses registros aqui, desse padrão de textos aqui, que são enviados pelo protocolo de transporte TCP para o servidor. Então, qual que é o padrão? Você estabelece uma conexão via protocolo TCP e através do cliente do seu servidor, e através dali você começa a trafegar esse tipo de texto de um lado para o outro. É isso. É simples assim, mas é extremamente importante a gente saber, né? Porque às vezes a gente só está utilizando funções e aí a gente não sabe como é que funciona por debaixo dos panos. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês sobre o protocolo seria isso. Eu espero que tenham gostado. Dúvidas ou sugestões, podem deixar aqui embaixo nos comentários. Tenho certeza que eu vou ler com bastante carinho. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. É uma forma de incentivar a mim a continuar produzindo esses conteúdos, até mesmo para saber se vocês estão gostando. Fiquem bem e até o próximo.